Olá, seguidores do Liberal. Para você que nos assiste, hoje a nossa entrevista é exclusiva e é com o pré-candidato à presidência do Brasil pelo Partido Missão, Renan Santos. Obrigado, candidato, pela oportunidade, pela visibilidade e pela escolha. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Já não é a primeira vez que eu venho há quase 10 anos atrás. Sempre uma honra estar aqui. Candidato, a primeira pergunta é: se você assumir a presidência em janeiro de 2027, qual é a primeira obra ou medida concreta que Belém vai enxergar nos seus primeiros 100 dias de governo? Olha, o que Belém especificamente vai enxergar, eu acho que é o combate ao crime. Acho que é um trabalho muito duro que nós vamos fazer na área de destruição, do desmantelamento e destruição das facções criminosas. Hoje mesmo eu gravei na favela do Jurunas. Jurunas, sim. E ali tinha já marcações do Comando Vermelho. E o fato dessas facções terem se espalhado em todas as regiões do Brasil, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, por falar as duas maiores, eu acho que essas são as coisas que serão mais sentidas, porque eu botei como meta, e se eu falasse, olha, essa aqui é uma promessa de campanha. Eu sei que é muito old school, é muita moda antiga, eu prometo, mas eu tenho como meta, eu preciso fazer as pessoas, nos 6 primeiros meses do Brasil, se sentirem à vontade de andar com o celular na rua no Brasil. Se em todas as capitais as pessoas se sentirem à vontade de andar com o celular, significa que nós vencemos essa primeira etapa. Agora, do ponto de se não falar dos 6 primeiros meses, mas eu falar até o fim do primeiro mandato, algo que Belém vai sentir muito, até porque Belém tem muita presença disso, é o processo de urbanização e desfavelização das cidades. Infelizmente, tem muitas pessoas morando em situação precária aqui, e eu acho que a gente vai criar um marco regulatório para permitir um investimento maciço em urbanização. E nós precisamos criar bairros funcionais, limpos, que tratem as pessoas com dignidade, porque isso tem um impacto em todas as áreas. É uma questão transversal, que você resolve a habitação, resolve moradia, cria bairros para as pessoas, você diminui coisas que vão como gravidez da adolescência, até desempenho escolar, índice PISA, vou botar SAEB, DEB, diminuir o cometimento de crimes, você consegue manter as ruas mais seguras, diminuir crimes contra a mulher. Isso tem um efeito que é sensacional, que ele é um efeito de tratar as pessoas como gente. Eu acho que o problema da favela e o problema da urbanização brasileira é um problema que nunca foi devidamente tratado. Esse é um tema que nós trataríamos com muita ênfase nos 4 primeiros anos. O Pará hoje é dominado pela facção conhecida como Comando Vermelho. Na prática, como o candidato pretende combater essa facção, se for eleito presidente? Tem 2 maneiras. A primeira coisa que a gente precisa fazer é, as leis penais ligadas a crimes violentos e tráfico de droga, elas têm que aumentar. Então, a escala do crime no Brasil, ela se dá como se fosse uma indústria. Então, uma pessoa que rouba um celular não é só uma pessoa que quis roubar um celular. O ato de roubar um celular pressupõe que essa pessoa vai vender para um receptador, ou entregar para o receptador, que ele tem uma meta. Esse receptador, ele vai pegar esse celular e vai revender. Ou ele vai exportar para fora, em geral, os celulares roubados no Brasil vão para o Paraguai ou para a África. E vai embora. Esse cara, pra funcionar, ele tem que ser ligado a uma facção, porque a facção autoriza essa pessoa a trabalhar nesse território. Então, toda a cadeia do crime, que vai do roubo de carro, roubo de celular, agora tá com roubo de aliança no meio da rua, todo ele tem que ser desmantelado com aumento de penas, colocar câmeras nas cidades. A gente não tem que ter medo de falar nisso, temos que ter câmera com reconhecimento facial. E com base nisso, o Estado vai poder tornar o bandido, vamos dizer, que faz um cálculo político, econômico sempre de, olha, qual é o meu risco, qual é a minha recompensa? Se o risco é muito grande, eu não vou assaltar. Eu fazer o bandido ter medo de cometer o crime, porque 1, ele vai ter certeza da punição, e 2, ele vai saber que a punição é forte o suficiente pra fazer ele não cometer o crime. E o outro elemento é o combate específico à facção. Então, eu ataco o modelo de negócio do Comando Vermelho, eu tô fazendo um recorte do Comando Vermelho porque o PCC é um pouco diferente. Envolve mais COAF, mais Polícia Federal, portos e fronteiras. E aí a segunda parte é a recuperação de territórios. Tem territórios inteiros, bairros, cidades, não só aqui no Pará. O Pará não está tão grave, por exemplo, quanto o Ceará, ainda que você já esteja como vermelho aqui. Em que você vai precisar retomar cidades inteiras. E aí você vai ter uma legislação especial para o faccionado, que é inspirado no direito penal do inimigo, que é a ideia de ter uma lei muito mais dura e muito mais veloz para o membro da facção, de modo ao que o governo e as forças de segurança, não só federais, mas estaduais, possam agir rápido para destruir a facção. A ideia de facção tem que ser destruída. A gente tem que tirar do imaginário brasileiro a ideia de facção criminosa. E isso é um trabalho que o governo federal vai precisar articular, muito. Sem dúvida. O candidato é a favor de liberar imediatamente a exploração da margem equatorial ou considera que os riscos ambientais justificam esperar mais? Eu acho que tem que explorar, porque eu acho esse discurso muitas vezes esquizofrênico, porque, por exemplo, a Baía do Rio de Janeiro tem exploração de petróleo. Então como é que funciona? Lá poderia correr o risco de poluir, aqui na margem equatorial não? Eu acho isso uma besteira. Eu acho que dá pra fazer tudo com muito cuidado, respeitando normas que hoje são internacionais, e fazer isso e beneficiar a região. Há um problema aqui, que é uma região que tem muita riqueza. Muita riqueza natural. Tô falando de terra rara, minérios, de petróleo, as próprias riquezas da floresta. Até um dado histórico que é interessante. O Pará era conhecido no século XVII pelas drogas do sertão. A gente estuda isso. Né? A gente estuda as drogas do sertão. Que eu lembrei agora. Os tropeiros levaram. Então, assim, sempre tem uma riqueza natural que é mal utilizada. E é quase um medo, um sentimento de culpa utilizar isso. Eu sou um conservacionista. E eu acho que precisa conciliar. As duas coisas precisam ser conciliadas. Eu acho que nós temos que trabalhar os nossos parques nacionais para que eles sejam funcionais, proteger os biomas e, ao mesmo tempo, retirar o lucro válido que a gente precisa retirar desses recursos naturais. Eu acho um absurdo que a gente veja a Guiana explorando a mesma bacia, como se estivessem de canudinho, levando todo aquele petróleo, e a gente olhando, já eles levam tudo, e a gente fica, né? Então, eu acho que isso pode trazer benefícios, por trazer um emprego de alta qualidade que paga muito bem para a região como um todo. E quando a gente fala de retirada de petróleo offshore, que é no mar,
poxa, os empregos pagam muito bem. A gente tá falando de uma cadeia de milhares e milhares de empregos. A gente tá falando, por exemplo, pegar a região do Marajó, que é uma região paupérrima, e você ter um entreposto logístico para atender as plataformas funcionando ali com empregos que pagam muito bem as pessoas que não tá, que melhoram a infraestrutura. Então, isso beneficia demais pra gente ter medo. E aí eu volto a colocar, pode explorar no Rio e correr riscos no Rio de Janeiro e não aqui? Eu acho que tem que correr risco, coisa que não... Hoje esses riscos estão muito mais mitigados em todos os lugares, vale a pena. O candidato manteria o Bolsa Família exatamente como é hoje ou faria cortes ou mudanças profundas? Eu não digo profundas, eu faria muitas mudanças. Mantém como está, você tem um sistema de incentivo ao aumento dessa política social. É uma política social que ela não tem que aumentar. O aumento dela significa que o país não está indo bem. O Roosevelt, nos Estados Unidos, quando teve a famosa crise de 29, ele comemorou quando as pessoas voltaram a recuperar o emprego. E não quando as pessoas recebiam o que eles chamavam na época de food stamps, que eram selos alimentares, selos de alimentação. Que existe um termo até hoje nos Estados Unidos. A gente comemora o aumento do Bolsa Família. Lula, olha, agora o Bolsa Família vai chegar, não sei... Isso é loucura, isso é um sintoma de uma falência de um modelo. Nós precisamos fazer com que as pessoas voltem a trabalhar. Existem pessoas, e aí, minha experiência de rodar o Brasil pelo interior mostra isso. Lugares onde não há atividade econômica. Onde há, por exemplo, uma mãe que tem 3, 4 filhos, ela tem que cuidar dos filhos em casa, mal a escola consegue atender essas crianças, e essa mulher não vai conseguir trabalhar. E o marido não é presente. Pois bem, essa mulher tem que ter o Bolsa Família. E eu sou a favor pra essa mulher até ter quase um salário mínimo pra ela. Agora, o filho homem dela, de 20 anos, desculpa, ele não tem que ter Bolsa Família. Aí o governo federal tem que se aproximar desses municípios e falar, vai ter uma frente de trabalho. Vamos ajudar a construir a infraestrutura local. O governo federal contratar ele por um valor maior que o Bolsa Família. Eventualmente contrato temporário com 3 dias por semana de trabalho. E se ele não quiser aceitar, tudo bem, ele não recebe Bolsa Família. Agora, é separar. Quem precisa, entregar para quem precisa. Quem não precisa, entregar a cultura de trabalho e o governo federal ajudar a transformar esses municípios que hoje são inviáveis, do ponto de vista da geração de emprego, em viáveis. Tanto que todos os prefeitos no Brasil, eles vão ter que entrar numa guerra junto com o governo federal, que é, seu município tem que aumentar a atividade econômica. Todo o papel do prefeito tem que ser aumentar a atividade econômica no seu município, porque hoje eles não têm obrigação, eles vivem com o pires na mão, pedindo o FPM, que é Fundo de Participação dos Municípios, e aguardando chegar uma emenda do deputado. E aí empregam um pessoal na prefeitura e não faz a lição de casa. Nós temos que fazer as pessoas saírem disso. Vai ser uma grande maratona para alterar. E para as pessoas saírem, né, não precisarem mais de Bolsa Família, você defende a contratação dessas pessoas de forma temporária, a inserção no mercado de trabalho, é isso? Exato. A gente tem que fomentar a atividade econômica como um todo no país. Então eu vou fazer uma grande reforma, que é a nossa reforma fiscal, que vai ter como efeito geral diminuição enorme nos juros, vai permitir uma diminuição também na carga de impostos no Brasil. Os juros, quase na hora, você vai poder diminuir, mas o de imposto permite depois de 1, 2 anos. E isso tem um efeito de geração de investimento colossal. Se os juros no Brasil caem para 6%, 7%, com, por exemplo, a nova legislação de licenciamento ambiental, quantidade de dinheiro, tô falando centenas de bilhões de reais que vão entrar em infraestrutura, será enorme. E onde isso vai beneficiar? Olha que coisa boa. Muita região norte. Norte e certos interiores do Brasil vão ter uma chuva maciça de investimento, que aí gera empregos, isso tem um efeito direto nessas cidades. E aí, para cidade pequena, eu vou dar um exemplo, cidade em que mais de 40% dos domicílios estão no Bolsa Família e não há atividade econômica, aí o Estado entra. Porque essas cidades, em geral, você não consegue conectar os moradores da área mais rural da cidade com a capital, com o centro da cidade. E aí, às vezes é uma via, que é uma via de terra que está bloqueada, às vezes é energia elétrica que você precisa levar, às vezes são pontos de internet. Então vamos chamar a população para participar dessas obras, especialmente os homens. Muito especialmente os homens. A ideia do Bolsa Família sempre foi uma proteção à mulher, porque a mulher nos municípios mais humildes do Brasil, ela não tem a presença masculina. Você tem famílias muito destruídas. Eu entrevistei ontem no meu gasto uma senhora que cuida de 8 filhos. O marido dela estava bêbado, na casa sem fazer nada. Então, o Bolsa Família tem esse papel assistencial de entender que a mulher acaba adotando o papel de prover. E o homem? Vai ralar, especialmente o homem. Não que mulheres jovens que não têm filhos não precisem também trabalhar. Nesse sentido, uma mulher jovem saudável, apta a trabalhar, ela tá na situação. Agora, uma mãe, o nome Bolsa Família pressupõe mãe. Uma mãe, ela tem que ser amparada ali. Até porque a gente tem que olhar para as crianças dela, porque as crianças dela têm escolas boas, para que elas adentrem no mercado de trabalho, sem precisar ter essa tristeza de não achar um emprego, não ter uma oportunidade. Se o segundo turno da eleição fosse hoje, entre Lula e Bolsonaro, em quem um candidato votaria e por quê? Eu votaria no Renan Santos. Eu votaria sempre no Renan Santos. E se o Renan Santos não estivesse no segundo turno? Eu só conheço esse cara. Aqueles dois ali, pra mim, é um negócio intragável. Eu não vou, assim, não senta numa guerra pra perder. Eu nunca vou imaginar eu perdendo, eu não estando lá. Eu comecei essa eleição com 0,3 na primeira pesquisa que me colocaram. E agora já tô em algumas pesquisas próximo de 10. Em São Paulo, eu acabei de bater 10 na pesquisa Real Time Big Data. Nos trackings que os bancos e partidos contratam, tô valendo de 8 a 10. Então, a ideia é fixa. A eleição é guerra. Se você tiver comentário que você vai perder, você perde. Em geral, quem perde é que faz o acordo. Eu não quero fazer acordo com ninguém. Eu não quero sentar numa mesa com o Flávio. Eu não quero sentar numa mesa com o Lula. Eu quero fazer o que eu acredito. É isso. O que o bolsonarismo fez de errado que o candidato pretende não repetir, caso seja eleito? É tanta coisa.
vou tentar listar. A primeira coisa, o bolsonarismo, ele não tinha uma versão otimista do Brasil. As pessoas falam, algumas pessoas falam, o Renan tem um discurso de ódio, que ele fala que vai matar bandido. Cara, isso tem uma versão otimista, eu sou muito otimista sobre o Brasil. Muito otimista. E eu gosto de todas as regiões, eu tenho que entender todas as regiões do Brasil, porque a gente tem que criar uma versão generosa do Brasil. O Bolsonaro não tinha isso. O Bolsonaro tinha uma ideia de uma vingança contra uma esquerda que tinha ficado no poder no Brasil por muito tempo e que calou a geração deles. O Jair é da geração do final do período do regime militar, em que eles se ressentiam da redemocratização. Então ele pegou, especialmente nos eleitores mais velhos, esse sentimento, tipo, essa redemocratização foi entregar o Brasil para esses comunas, e aí era como se fosse uma desforra. Todo mundo que vai comentar de desforra não dá certo. Então o modelo já é um modelo ressentido. Segunda coisa, não houve projeto. O Jair, quando assumiu, ele não sabia o que fazer. É igual se me dessem, sei lá, uma Ferrari de Fórmula 1 pra eu dirigir. Eu acho lindo, acho sensacional, adoro Fórmula 1. Agora eu não sabia o que fazer com aquele carro. Iam botar, eu ia bater ele, né, no primeiro minuto. Ele não se preocupou em aprender a dirigir o carro, em aprender a conhecer os detalhes. Então o Bolsonaro teve um não governo, foi um governo confuso. Tanto que no meio do mandato ele entregou o governo inteiro pro Centrão. E aí você começa a ver escândalo de corrupção, o escândalo do Banco Master cresce ao longo do governo Bolsonaro. Eu não consigo me espelhar em nada deles. Hoje, claro, o candidato se coloca como oposição ao Bolsonaro, o bolsonarismo, né, a direita bolsonarista, mas em 2018 houve um apoio à eleição de Bolsonaro, que fez Só no segundo turno. o candidato apoiar o Bolsonaro em 2018. Foi só no segundo turno. A gente já era contrário a ele já na campanha. Na verdade, tem alguns episódios que são bem marcantes pra gente. Em 2017, o Bolsonaro, com um dos seus grandes aliados, o Alexandre Frota, o ator de muitas áreas, Alexandre Frota, eles tentaram roubar a nossa marca na justiça. E a Mônica Bergamo da Folha fez uma entrevista com o Jair e perguntou: você realmente quer pegar a marca do MBL? Ele falou assim: o Frota me prometeu, se ele quiser me dar, pode me dar, eu só não aceito o beijo na boca dele. Que? Assim, o Bolsonaro se comportava de uma maneira igual um moleque nessas coisas. Então a gente já não tinha, a nossa relação com ele era péssima. Então no primeiro turno a gente não apoiou o Jair Bolsonaro 18. E no segundo turno, aí sim, nós fizemos uma escolha. Olha, nós temos o argumento nosso, nós temos a certeza de um governo muito ruim, que é o governo do Haddad, que viria por aí. Agora nós temos a incerteza do Bolsonaro. Vamos adotar a incerteza do que a certeza. E a incerteza deu numa certeza de fracasso, logo no início. Tanto que a gente se tornou oposição dele em 2 meses de mandato. Exatamente. Qual decisão do Lula o candidato revogaria no primeiro dia de governo? Tem que ver as decisões que vieram por decreto. Alguns decretos na área tributária, decretos envolvendo taxações, das mais diversas. Talvez alguns mini... algo que não é um decreto que revogaria, mas uma mudança, uma reorientação na política externa, com certeza. Essas são as primeiras coisas que, assim, daria pra gente trabalhar. Existem também alguns decretos e regulamentações de áreas específicas que são portarias de ministérios, que a gente poderia mexer, por exemplo, na área fundiária, porque tá tendo muita guerra fundiária, muitas questões que impedem, vamos dizer, que o agricultor consiga trabalhar, que acho que dá pra fazer sem ser projeto de lei. Entendo. Qual é a decisão que o candidato tomaria no primeiro dia de governo que faria metade do Congresso ficar contra você? Olha, eu sou otimista com relação às medidas de combate ao crime organizado. Agora, os de crime de colarinho branco, acho que mais da metade ficaria contra mim, porque vai precisar mexer nisso também. A gente precisa voltar com a prisão em segunda instância. A ideia de que, por exemplo, um político investigado, ele, quando pego e tendo uma prisão decretada já na segunda instância, ele vai pra cadeia. Porque hoje eles se valem, né, das 1000 instâncias, né? Aí ele vai pra STJ, aí depois ele vai pra STF, aí basta contratar um escritório de alguma família da STF que ele misteriosamente escapa. Então, eu acho que eles não vão gostar desse projeto, mas é inevitável. O candidato defende a pena de morte e a prisão perpétua no Brasil? Em termos valorativos, eu acho que o Brasil precisa discutir ambos, só que não cabe essa discussão no modelo constitucional nosso, porque elas são cláusula pétrea. Então eu posso ser favorável quantas vezes eu quiser, mas simplesmente não dá. Agora, eu acho que, por exemplo, um estuprador em série, pedófilo em série, esse cara não precisa, nem deve voltar à sociedade. Eu não vou recuperar uma pessoa dessas. Eu não consigo imaginar que nós vamos recuperar uma pessoa dessas. Até porque a vítima nunca vai ser recuperada. Uma mulher que foi abusada, ela não vai se recuperar. E nesse caso, o senhor defenderia a prisão perpétua? Sim, mas mesmo isso, infelizmente, a nossa Constituição não permite, nem que eu altere ela, porque ela não é apenas um artigo, são cláusulas pétreas. Aí eu tenho que fazer uma constituinte. Eu acho que o primeiro mandato não dá. O que eu posso é aumentar muito as penas. Agora nós estamos tendo, assim, desculpa fazer, não é nenhuma mudança de assunto, mas isso aqui faz parte, é um alerta, porque agora querem acabar com os hospitais psiquiátricos no Brasil, aí vão soltar figuras como o maníaco do parque, né, que era um violador sexual em série. E, não, vamos soltar porque temos a luta antimanicomial. Essas pessoas têm que ficar presas para sempre, porque os hospitais psiquiátricos, no fundo, você mantém preso de canibais a estupradores em série, a pedófilos que são doentes e que precisam ficar presos. E é uma discussão séria em soltar. Na verdade, o mais provável é que essas pessoas sejam soltas. Entendi. E a pena de morte, o candidato defende em quais circunstâncias? Apenas para crimes hediondos com violência extrema e que sejam inequívocos. Ou seja, que não há discussão mais sobre autoria. Por exemplo, é muito claro que esse sujeito cometeu um crime de pedofilia com 4, 5 crianças e matou elas. É inequívoco. Não há uma discussão mais sobre autoria. Há uma discussão sobre dosimetria da pena. Pois bem, tem que entrar na mesa a possibilidade de matar uma figura dessas.
Tem. Entendi. Agora, são casos especialíssimos e sempre inequívocos. A partir do momento que não há mais nenhuma discussão sobre autoria. Porque, naturalmente, para as pessoas se torna um tema perigoso, e ainda mais num país em que a justiça sempre é instrumentalizada. Portanto, não é uma arma que tem que ser banalizada de maneira alguma. É uma ferramenta que tem para casos especialíssimos, quando não há mais absolutamente nenhuma discussão sobre autoria. Escala 6x1, favor ou contra? A escala em si ou o fim da escala? O fim da escala 6x1. Eu não gosto do favor, projeto, é um projeto populista. Eu acho que nós teremos que ter uma liberalização do regime de trabalho, do mercado de trabalho brasileiro, e a gente percebe que a CLT no modelo atual já não funciona, quando a maior parte das empresas, especialmente na área de serviços, que quem mais contrata, é o setor que mais contrata no Brasil, já contrata as pessoas PJ. As MEIs saíram de 300 mil há 15 anos atrás, hoje você tem praticamente 20 milhões de pessoas trabalhando como MEI. Essas pessoas trabalhando como MEI não são MEI porque elas são microempreendedoras individuais, elas têm um emprego e esse é uma espécie de um cambalacho que contratante e contratado precisam fazer para que as pessoas possam trabalhar com segurança. Então o modelo da CLT com a justiça trabalhista, com a altíssima litigância que a gente tem, não funciona. E o problema da escala 6x1, veja, ela é um problema muito urbano. É um problema, no fundo, a gente fala sobre infraestrutura e logística. Eu sou de São Paulo. Uma pessoa que mora na periferia de São Paulo, que vai trabalhar no centro, ela gasta quase 4 horas do dia dela em transporte. 4 horas por dia, vezes 6 dias, a gente tá falando em 24 horas só de deslocamento. Naturalmente, a vida dessa pessoa é estressante. A escala 6x1, entretanto, uma pessoa que mora numa cidade interior, que tá a 4, 5 minutos do trabalho, ela é diferente. Muitas pessoas preferem, porque elas passam uma parte do dia, elas gastam 1 hora a menos de trabalho por dia, e aí gastam uma manhã no sábado. É uma escolha que alguns setores faziam, e aí era natural. Portanto, essa discussão surge muito em São Paulo, no Rio, da escala 6x1, porque uma discussão que envolvia muito a questão logística. Isso é um problema de infraestrutura, isso não é nenhum problema de legislação trabalhista. Mas aí qual a solução? Solução é a liberalização do mercado de trabalho. Ou seja, nós temos que ter regras mais simples para a contratação das pessoas. A justiça do trabalho sair e a gente entregar para a justiça civil as relações contratuais entre contratante e contratado, sem penalização mútua como acontece hoje. E, paralelo a isso, você diminuir a taxação que você tem na folha de pagamento. Ao fazer isso, você cria um parâmetro comum que permite que o Estado arrecade para o INSS, porque a gente tem uma questão previdenciária, que as pessoas dispõem disso, e, do outro lado, não seja punitivo contratar e formalizar as pessoas. O modelo que eu proponho, na verdade, é o modelo que todos os países de terceiro mundo em ascensão adotaram para poder crescer. Foi um modelo que a China adotou, que a Coreia adotou. A Coreia, inclusive, assim, nem tem limite de horas de trabalho. Eles chegaram a ter uma semana de 68 horas. E agora acho que caiu para 50 e poucas horas de trabalho. E a questão da 6x1 é uma questão muito discutida apenas no Brasil. Porque no México teve, no governo de esquerda, bem de esquerda, da Sheinbaum, teve uma redução de 44 para 40 horas. Mas sem mexer nos dias trabalhados. Aqui no Brasil você diminuiu o número de dias trabalhados e diminuiu o número de horas. Vai ter um impacto econômico isso colossal, e já está começando a ser sentido em muitos setores, e vai acelerar o processo de automação em vários setores, e o trabalhador irá sentir. Eu estou avisando todo mundo, irá sentir, porque não se resolve num país que está perdendo produtividade, ou seja, as pessoas estão tendo que trabalhar mais para conseguir pagar as contas, porque elas estão mais pobres, e porque o custo de vida aumentou. Você não vai resolver as coisas um passo de mágica. Olha, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais, que é isso que o fim das classes propõe. Você vai ganhar o mesmo valor mensal trabalhando menos horas, portanto sua hora de trabalho vale mais. Você não vai conseguir fazer isso acontecer como mágica, sem aumentar a produtividade. Portugal conseguiu reduzir as horas trabalhadas, mas Portugal teve ganhos de produtividade colossais, porque no fim do dia Portugal é bancado pela União Europeia. Então quando você tem toda a economia da União Europeia sustentando o investimento em um país de 9 milhões de habitantes, você consegue ter ganhos de produtividade. O Brasil não tem isso. Então, pelo contrário, o Brasil, a capacidade produtiva do trabalhador brasileiro, ela não aumenta quando comparada com dos trabalhadores ao redor do mundo. Então isso é assustador. Eu sei, mas assim, nessa questão da escala, do brasileiro que deseja trabalhar menos, que é contra, do brasileiro que não gosta da escala 6x1, ou seja, quer a folga, né, sábado e domingo. Ora, como que o senhor vê isso? Ora, se a gente flexibiliza, quando eu tô falando flexibilizar, as pessoas poderem vender a hora de trabalho dela, essa pessoa vai poder vender a hora de trabalho dela. Como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, como acontece em boa parte do mundo desenvolvido. Você pode, olha, eu vou trabalhar 4 vezes na semana e eu quero estudar. Ele vende a hora dele. Por exemplo, quando você vai numa lanchonete, eu pude ver isso, nos Estados Unidos é muito comum. A pessoa vai num McDonald's e vai, como é que é esse cara de trabalho aqui? Olha, eu posso trabalhar 4 vezes por semana, eles vão estar trabalhando as horas. Enfim, trabalho 3 horas na terça-feira, na quarta-feira você quer trabalhar 7 horas, na quarta quero. Entendi. Aí você monta o seu horário junto com ele. E é muito comum, as pessoas fazem a compra e a venda da sua hora nisso. Tanto que nos Estados Unidos, você tem as tabelas para contratação, tudo por hora. Então aqui, hora para trabalhar no posto de gasolina, hora para trabalhar numa Xerox, hora para trabalhar num restaurante. Você vende a sua hora e você compra a hora. E aí você negocia a hora de trabalho. Aí a pessoa pode montar o pacote dela. É que o nosso modelo de contratação é um modelo que antigamente previa, inclusive, estabilidade. Se você era contratado de CLT, você tinha uma estabilidade para sempre. Esse modelo não existe, porque o mundo mudou completamente. E não é nem que eu quero, Renan, então, mas se o mundo mudou, vamos ficar igual. O mundo é cruel. O fato da gente querer alguma coisa não quer dizer que o mundo vai se adaptar a isso. Muito pelo contrário. Claro. E uma última pergunta pra gente finalizar nossa entrevista. O candidato nunca ocupou cargo eletivo. Por que o brasileiro deveria entregar a presidência da República para alguém que nunca administrou sequer uma prefeitura? Porque isso não é um critério para ser presidente da República. O presidente da República, antes de tudo, é um líder. Ele não é apenas um gestor, ele é também um gestor.
E ser o gestor, ou seja, imaginar que o presidente vai ficar com um computador aberto, com uma planilha, com os dados agora da economia, agora eu vou dar os dados de como estão os usuários no SUS agora. E isso é uma ficção. O presidente tem que fazer a coordenação política de um projeto, que é uma coordenação política e simbólica. Portanto, a função do presidente é ser um líder. E eu sou um líder político há 12 anos. Eu liderei as manifestações de derrubada de Rousseff, eu fui vice-presidente do comitê de impeachment, eu fundei um partido político. Não fundei apenas um partido político, eu fundei um campo político. O campo político do nem Lula, nem Bolsonaro no Brasil, modéstia à parte, foi eu e meu grupo que fundamos. E fundamos publicando livros, publicando artigos, não só fazendo a parte do barulho nas redes, mas nós temos muitos artigos, nós montamos uma editora, publicamos um livro, formamos milhares de pessoas ao redor do Brasil defendendo as nossas terras, formação mesmo, concurso, treinamento, e isso me valida ser o líder de um campo. Então o campo, o Brasil que não quer nenhum nem outro, o Brasil que imagina que o futuro pode ser glorioso, que nós podemos ter um projeto generoso para todas as regiões do Brasil, esse campo tem um líder, esse líder sou eu. Então isso não ter tido um cargo não me desqualifica de maneira alguma, até porque Dilma Rousseff teve cargos anteriores e Fernando Collor teve, ambos tomaram impeachment. Isso não os credenciou a serem bons ou ruins. O Milei, por exemplo, não teve cargo nenhum e hoje está fazendo um mandato, podem discutir se é bom ou ruim, mas é um mandato que é funcional, ele vem aprovando as coisas dele. A agenda dele tá passando. Então ele sem experiência política prévia, ele conseguiu aprovar. Donald Trump, eu tenho muitas críticas, eu gosto mais do Milei do que do Trump. Não tinha experiência política nenhuma, ganhou e teve um governo funcional. Temos várias críticas, mas ele tem um governo funcional. E eu vou contra a esquerda, a direita, o centro, inúmeras figuras que não tiveram essa experiência, que fizeram bons e maus governos. Porque o que eu quero dizer é, esse não é o principal critério. O critério realmente é o critério de liderança. Sim, o brasileiro da classe média vai encontrar qual diferencial se você for eleito presidente? O fato de eu ser, de maneira identitária, um brasileiro de classe média. Eu vim de uma família lá de São Paulo, que é uma família de um bairro de operários na Moca. Minha mãe, uma psicóloga jovem, casou com um cara formado em direito, jovem, tinha um fusquinha de carro nos anos 80, era a típica família paulistana de classe média. E eu tenho os espíritos, os valores e as dores de uma pessoa de classe média. Então foi muito legal que você utilizou esse termo, porque é muito o que eu acho que tem que ser o país que nós vivemos. Se nós tivermos um país de classe média, significa que a vontade geral vai se encaminhar para a vontade de um Brasil que trabalha e produz. Que quer dizer que tem menos gente na pobreza extrema, mais gente sendo produtiva e menos gente no topo mandando na gente. Um país que é conduzido pela classe média é sempre um país melhor. Hoje o nosso país ele tem o que se chama na ciência política de aliança topo-base. Então o topo, uma elite econômica e política que mistura de banqueiros, topo do judiciário, uma certa elite intelectual mais à esquerda, tem uma aliança com o eleitorado mais pobre que está fora do mercado de trabalho. E essa aliança topo-base, ela arrocha a classe média. Então, para pessoa de classe média, o que eu vou falar é, minha aliança é com vocês. E minha aliança com os mais pobres será no sentido de transformá-los em classe média. E não de manter os pobres e convencê-los de que aquilo é um modo de vida, mas sim de que o futuro é eles estarem em classe média. Entendo. Muito obrigada, candidato. Essa foi a nossa entrevista com o Renan Santos, pré-candidato à presidência pelo Missão. Candidato, a gente agradece mais uma vez pela sua escolha, pelo seu tempo. Muito obrigado. Foi um prazer.